Espero que vocês estejam bem aí. E hoje a gente vai fazer uma conversinha bem legal aí sobre a questão das pirâmides. Para começar, primeiro eu queria que vocês fossem dando oi aí. Todo mundo me dê um oi, pelo menos no chat. Dá um oi ali. Quem ainda não deu, né? Oi, Sor. Tudo bem? Como é que está? Eu tô bem, e tu? Oi, Sor, tudo bem? Oi. Me digam aí, estão tranquilos, sobrevivendo a nossa quarentena? Ai, sério, já tô angustiado com essa quarentena aí, que não termina nunca, mas faz parte. E pelo jeito esse ano não vai terminar, né? Esse ano já vamos nos acostumar com aulas remotas aí, porque provavelmente é isso que está acontecendo em todas as instituições, né? O pessoal já está levando para o EAD até o fim do ano, provavelmente, né? Agora vão ter que tomar um pouco mais de coragem, né? Então, hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre como foram feitas as pirâmides, né? Da onde se tirou essa ideia. Eu vou compartilhar com vocês aqui na tela, né? Depois a gente vai, depois eu descompartilho. Primeiro eu vou compartilhar um pouco. Já estou compartilhando, acho que sim. Isso. Ó. Opa, não era essa aqui. Ó, no nosso livro tem uma perguntinha lá, né? Pirâmide egípcia, né? E ele faz uma perguntinha: que tipo de formato tem as pirâmides lá? Catherine Kelps Miquelinos, né? Deixa eu só ir liberando aqui que está chegando. E eu vou ficar liberando sem parar. aí tem duas perguntas. Eu nem fiz um vídeo sobre isso aqui para não passar vergonha, né? Que tipo de pirâmide era a de Catherine, né? E como se calcula a área da pirâmide desse tipo? Se eu não me engano, é calcular a área da base em quadrado, lado vezes lado, vezes a altura, dividido por 2. É isso, né? Estou falando errado? Eu nem pesquisei isso, estou falando da minha cabeça. Alguém quer me corrigir ou é isso aí mesmo? É isso? É, né? Então, se não é, pergunta pro professor Lui. Né? Fala pro Lui: ô Lui, me ajuda aí, como é que calcula esse negócio? Porque ele tinha até um projeto para calcular assim, o peso dos animais baseado no formato, estimativa, era bem legal. Assim. É bem interessante. Pergunta para ele, ele calculava cachorro, calculava bicho, assim, muito louco. Ele tinha um monte de formato, ele calculava até cachorro de pelúcia, era muito engraçado. Mas, então, eu acho que ele deve saber ele, como é que calcula a área, enfim, a quantidade de volume cúbico, né, da pirâmide. Isso seria uma atividade interessante. Mas, assim, o que eu queria falar para vocês? Quando a gente começa a debater esse tipo de coisa, a internet ela é profícua, já viu essa palavra? Profícua, cheia de, né, ideias para tudo que é lado, né? E quando você procura aqui no Google, né, lá, como foram feitas essas pirâmides do Egito? Se você escrever isso, ele vai dar uma resposta base ali, padrão, né? E assim, vídeo hoje tem de tudo, né? Tem vídeo falando, por exemplo, sobre alienígenas, os alienígenas teriam feito, tem várias provas que foram os alienígenas, é impossível transportar tantas pedras. Estamos falando de uma construção que se iniciou em 2700 a.C. Vocês têm noção do que é isso? 2700 a.C. Nós estamos falando de 4.700 anos atrás. 4.700 anos atrás. Ela demorou mais ou menos uns 20 e poucos, 27 anos para ser construída, segundo a estimativa dos historiadores. E por 27 anos para fazer, professor, assim, 27 anos. Ela tinha uma aparência totalmente diferente do que tem hoje, né? Uma casa, quando fica velha, ela muda a aparência, imagina uma pirâmide, né? Então, ela tinha lá todas as bordinhas brancas, né, de pedra calcária, o topo, alguns falam que tinha uma mini pirâmide de ouro, outros falam que tinha outras características, alguns falam que ela era toda adornada por dentro de cores,
eles tinham vários desenhos. Os hieroglifos que a gente vê, né, o pessoal fala que todos os hieroglifos eram pintados, né, todos coloridos na parede, e com o tempo eles foram perdendo aí a cor. Então, isso é bem interessante, né? Então, o formato dela, talvez há 5.000 anos atrás, mais ou menos, era muito diferente. Há 4.700, 4.600 anos atrás, era bem diferente do que é hoje. Isso já é uma coisa, assim, para se pensar, né? Então, assim, a pergunta é, como é que conseguiram construir isso daqui? Alguém tem alguma ideia para a gente começar? Eu vou parar de compartilhar aqui e vou deixar vocês me darem ideias. Alguém quer falar? Judeus, muitos judeus, né? Acho que não foi isso. Judeus nem existiam. Aliás, deixa eu fazer esse comentário com vocês. Quem assistiu a aula que eu gravei ali sobre o povo hebreu, vocês vão ver que não existem nem provas arqueológicas de que os hebreus estiveram no Egito, tá? Não tem prova. Como não tem, professoria Bíblia? A Bíblia não é uma prova arqueológica, queridos. É uma narrativa, né? Ela tem a primeira narrativa dela é sobre o paraíso, Adão e Eva. Então, falar que os hebreus estiveram no Egito é uma questão interessante para se discutir, tá? Mas eles fizeram com pedras, não chora, Adão, né? Não, assim, toda narrativa, assim, de origem, ela é baseada, eu vou colocar assim, ó, ela é baseada é uma comparação, porque é difícil de você explicar coisas sem valorizar. Não é isso que eu quero. Eu quero falar que, assim, é uma metáfora. É uma metáfora, né? Assim como o Apocalipse lá, fala de dragões, de coisa, né? Dá para entender que lá tem metáfora. Adão e Eva só vai acreditar se for metáfora. Assim, tô viajando, mas enfim, né? É aquela coisa do concreto, mas enfim, pirei demais, vamos voltar para a pirâmide. Não foram com judeus, tá? Não foi com hebreus, tá? Tá, então como é que eles construíram? Escravo, professor, tinha muitos escravos, é verdade isso? Então, até 2010 era. Até 2010 era verdade isso. Caiu no Enem isso, inclusive. Se vocês procurarem, tem uma questão do Enem. Quer ver, ó? Enem Egito 2010. Enem Pirâmides Egito 2010. Deixa eu ver se eu encontro essa questão para vocês. Questão 46, não é 2009, não é 2010, tá? Eu vou, de novo, compartilhar minha tela para vocês e a gente vai dar uma olhadinha nessa questão. Olha que interessante. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido das pedras de milênios, tal, das pirâmides de Gizé, as tumbas dos Vales do Rei e os numerosos templos construídos lá no Egito. Aí qual que era a questão certa? Ó, ele fala que resolução, ele falou que era a questão A. Vou mostrar para vocês ali. A falava assim, ó, significava que, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Esse tipo de ideia é a ideia que aparece no livro, por exemplo, como despotismo oriental, né? Ou, se vocês quiserem também, escravidão generalizada, né? Pois bem, isso aqui foi batido e foi retirado de uma visão mais moderna sobre como foram construídas as pirâmides. Por isso, inclusive, que eu trouxe esse tema para vocês, porque hoje já não se acredita mais que foram uma quantidade gigantesca de escravos. Como assim? Bem, até 2010 se acreditava que as pessoas pegavam contingentes populacionais gigantescos, cordinha, e puxava, e era isso, né? E hoje, professor, o que eles acreditam, né? Bem, hoje mudou porque eles encontraram, ao redor ali de Gizé, com escavações, eles encontraram os acampamentos de quem construiu as pirâmides.
Então, eles encontraram basicamente locais próximos ali. Tá, como é que poderia ter esses acampamentos, professor? Nós estamos falando de uma obra grandiosa, nós estamos falando de uma obra, de um local onde você não tem como se sustentar sozinho, então não tem cidades, nunca tiveram cidades em volta ali das pirâmides, né? Então assim, o acampamento que tem lá, e o tempo, inclusive, estimado que se tem lá, é o tempo da construção das pirâmides. Então, você sabe que é os alojamentos dos trabalhadores. E nesses alojamentos, eles encontraram muitas comidas de qualidade, encontraram assim conforto no alojamento, encontraram a estrutura, e estimaram aí uma quantidade de 5 mil, mais ou menos, trabalhadores. 3 a 5 mil, né? Tem umas escavações aí que, se vocês procurarem na internet, essas escavações de 2010, vocês vão ter esses dados aí. Pô, mas então não é tanta gente assim, né? Não é tanta gente assim. Isso que é o mais estranho, né? Porque você fala, pô, mas não é 30 mil ali, não é uma monstruosidade de gente. Como é que então eles puxavam, né? Tantas pedras, enfim. Então, eu vou indicar para vocês aqui, se quiserem dar uma olhada depois. No Google, quando vocês procuram, vocês podem procurar lá como foram feitas as pirâmides do Egito. Vocês vão ver que tem a possibilidade de você procurar todos, vídeos, imagens, enfim. E nos vídeos, especificamente, tem um vídeo bem interessante do Nerdologia, do Átila, do homem que estimou 1 milhão de mortos no Brasil. Está todo mundo falando que ele é o arauto do apocalipse no Brasil. Conhecem o Átila Yamarino lá? Então, ele foi um dos primeiros vídeos do Nerdologia, ele tem 4 ou 5 anos esse vídeo, e ele faz uma explicação ali, que é uma das teorias, na verdade não é a única que existe, tá? Mas ele mostra, enfim, que os trabalhadores, eles eram bem alimentados, enfim, ele já tinha levantado essa questão arqueológica que eu tinha falado para vocês, e ele mostra que existia tem alguns hieroglifos que falam que se molhava, basicamente, à frente de uma espécie de trenó de transporte de carga. Então, eles faziam uma espécie assim, de deslizamento com menos atrito pela areia, e que isso facilitaria o transporte da pedra até a pirâmide. Porque a grande questão é assim, tá? De onde são essas pedras? Elas são de 200 a 300 quilômetros de distância ao sul. Portanto, é a região mais alta do Nilo. Então, o que eles faziam? Eles cortavam as pedras, colocavam em barcos, desciam o rio Nilo, pedra por pedra. Imagine essa construção gigantesca e monstruosa, né? Vamos de novo apresentar para você a telinha cheia aqui, ó. Imagine essa pirâmide insana, né? Vamos ver se a gente consegue um 3D aqui dela. Legal. Imagina essa pirâmide monstruosa com pedras aí que podem chegar até 15 toneladas ou mais, né? De Gizé, né? Tem uns videozinhos aqui. Esse aqui é o Google Earth, né? O Maps. Se quiser, dá para dar uma olhada aqui, não tem nada demais. Essas imagens, inclusive, você consegue ver naturalmente. Agora, imagine você carregar pedra por pedra dessa daqui, por navio. Então, você pegava 300 quilômetros de distância, colocava no navio, descia o rio Nilo e tinha que transportar até a posição dela na pirâmide. Então, assim, duas coisas, né? Se você pegar, eu vou dar eu coloquei um mapa aqui, ó, para vocês verem onde que elas estão, e vamos ver se a gente encontra o rio Nilo aqui. Aqui, ó, rio Nilo. Aqui estão as pirâmides de Gizé e aqui está o rio Nilo. Tá? Estão vendo ali? Então ela é mais ou menos próxima ao rio Nilo, professor. Então, em algumas épocas do ano, era possível que o rio Nilo chegasse muito mais próximo, bem próximo a essa região. Por quê? Porque ele alagava. Né? E, professor, alagar ainda, periodicamente? Não mais. Por que o rio Nilo não alaga mais? Porque na parte alta do Nilo fizeram uma represa para a produção de energia elétrica.
Então, essa represa impede, basicamente, que o Rio Nilo alague como alagava na antiguidade. Então, assim, ele alagava a ponto de chegar aqui bem próximo ao alagamento, estamos falando de 100, 200 metros. Então, você conseguia transportar de uma região muito distante até 200 metros da onde estava sendo construída a pirâmide. Aí você colocava num carrinho. Nesse carrinho, você ia molhando a parte da frente do carrinho, da areia, e ia puxando o trenozinho até a pedra ficar do lado da pirâmide. Já facilita bastante aí, já tem um sentido, né? O que vocês estão achando? Vocês já explicam um pouquinho como é que fizeram a parte logística? Né? Já ajudou bastante a entender, né? Olhando o mapa, olhando aqui olhando a lógica, já dá para ter uma noção de como eles levaram as pedras. Mas o problema é como que eles empilharam as pedras. Esse é um outro problema, porque nós temos que ver que as pirâmides, né, voltando aqui na imagem, ó, elas têm uma altura gigantesca. Olha aqui o tamanho da altura da pessoa em comparação à altura da... assim, alguns prédios, arranha-céus aí, não chegam a alturas um pouquinho abaixo delas, né? Então, mas nós temos, quer ver, ó, vamos procurar aqui a altura das pirâmides, porque eu não lembro de cabeça. A altura da pirâmide Kelps, a maior, 139 metros. Né? É algo bem, bem alto, né? Aí, ó, os maiores, só para a gente comparar aqui, ó, altura, maiores prédios do Brasil, só para a gente ter essa noção. 234, é um arranha-céu que fica em Balneário Camboriú. Então, 139 é metade daqueles, mais da metade daqueles prédios ali de Camboriú. Então, é um prédio altinho, né? Se a gente for pensar, não é um prédio... Aliás, não é uma construção pequena, não. É uma construção bem alta, né? Bem alta. Quando você passar lá no arranha-céu, lá em Camboriú, olha para cima e fala, olha, só um pedacinho final, ali não dá o tamanho das pirâmides. As pirâmides são altas pra caramba. Então, assim, como é que você leva, né, pedras daqui de baixo até lá em cima? Pois bem, inicialmente se acreditava que eles fizeram algumas rampas com areia. Né? Eles iam acumulando areia, fazendo as rampas ao redor da pirâmide, em volta. O problema é que você tem que manter essas pirâmides, essas rampas em pé. E para isso você precisa de muita madeira, muita estaca e muito material ali. Então, se você não fizer com material resistente, você puxa uma pedra, desmonta a rampa, né? Então, essa hipótese da rampa externa não estava dando muito certo. E aí eles tiveram uma outra hipótese que foi bem interessante, que é a hipótese da rampa interna. Né? Então, dentro da pirâmide, eles começavam a transportar a pedra numa espécie de espiral dentro da pirâmide. O único problema é que não se tinha nenhuma evidência de canais ou algo do gênero dentro da pirâmide. Até que eles começaram a ver com mais cuidado alguns pontos, alguns espaços ali, e descobriram que existia a possibilidade de instalar uma espécie de... eu posso colocar um elevador de pedras, bastante rudimentar, enfim, mas que passava por uma espécie de canaleta, né, que ia por dentro da pirâmide. Então você ia puxando as pedrinhas com cordas, enfim, um sistema de peso e contrapeso, estilo elevador mesmo, e ia trazendo as pedrinhas para cima, sem necessariamente uma força gigantesca de trabalhadores, né? Então, isso gerava, assim, uma economia de tempo, de esforço e de tudo, assim, gigantesco. Então, esse sistema de elevador, de polias, de cordas e enfim, caminhozinhos fizeram com que as pedras subissem lá em cima, tá? E o revestimento era literalmente foi revestido de cima para baixo. Por isso que, inclusive, se você olhar aqui, ó, tem um pouquinho de revestimento lá em cima, mas aqui embaixo já não tem mais nada. Então, eles começaram a revestir com pedras a pirâmide até ela ficar lisa, e foram descendo. Por isso que até hoje tem essas diferenças aqui, é uma espécie de escadinha, né? Então, essa escadinha, ela servia para você ir colocando ali um mármore para deixar depois a pirâmide lisa. E por que eles fizeram a pirâmide lisa, professor? Para ninguém poder entrar nela.
a ideia é que quando você terminasse ali, fizesse a obra, só algumas entradas específicas permitissem as pessoas entrarem lá dentro. E tem alguma coisa lá dentro, não é um blocão sólido, não. Tem várias câmeras lá dentro, tem a câmera do rei, enfim, encontraram muitas coisas lá, né? Uma outra hipótese que é bem interessante, que eu já ouvi, é de que eles faziam algo parecido com o que eu falei para vocês de transportar, só que em vez de transportar em navios, né, deixa eu ver se a gente retorna aqui só no mapa, em vez de transportar em navios, eles transportavam em canais, tá? Então, como assim? Eles fizeram canais de água mesmo, era até um pouco mais isso aqui, ó, voltando. Eles fizeram canais, desviaram o Nilo dessa região mais ou menos aqui, ó, até as pirâmides e voltavam. Então eles fizeram canais, que era, portanto, uma espécie de riozinho que passava, rio artificial, que passava por toda essa região aqui, chegava até em torno da pirâmide e fazia a volta. E aí o que eles faziam? Eles pegavam pedras aqui, grandes, né, e colocavam um sistema de flutuação nessas pedras. Então as pedras iam flutuando pelos canais até chegar à pirâmide. Então você, na verdade, fazia um transporte apenas local e mínimo. Então diminuindo muito o esforço. Então, assim, pô, que tecnologia, professor, mais louca, né? Eles tinham uma tecnologia bastante avançada ali, se a gente for pensar. Então, pô, eles faziam canais, eles faziam pedras de 10 toneladas flutuar na água. Assim, era possível, se eu tivesse ali alguns flutuadores, algumas coisas diferentes, você conseguia, né? Tinha tecnologia para isso. E eles conseguiam levar em cima, sim, né? Então, não são os ETs que fizeram? Provavelmente não. Provavelmente foram os egípcios mesmo. E por que falam tanto que foram os ETs? Essa é uma questão bem interessante. Eu queria ver o que vocês acham. Essa explicação que eu dei é convincente ou é mais ou menos? E vocês acham que os ETs poderiam ter feito as pirâmides ou não? Deixa eu ver. Se quiserem escrever, se quiserem falar, abre o microfone e fala. Fiquem bem à vontade. Rafael. As chances são baixas, mas nunca nulas, dos aliens, né? Mas foi ZT, senhor. Foi ele sim. Telecinese é o nome, com certeza. Já provaram bastante a telecinese. É uma forma bem ponderada, né? A minha pergunta, por que tem pessoas que acreditam que as pirâmides foram feitas por alienígenas? Quero ouvir o que vocês acham. Por que existe isso? O Alisson está anotando. Que é mais fácil pensar assim? Explique, Bruna. Fale para nós aí. Por que é mais fácil pensar assim? Abre o microfone. Tá bom, você está tímida. Tudo bem. Jorge, quer falar alguma coisa? Giovana, João, Cauane. Por que fala? Por que tem programa que fala que os aliens fizeram as grandes obras do Egito e por aí vai? Eu acho que é porque é mais fácil acreditar em alguma coisa que você não pode ver do que aceitar uma realidade medíocre. Ó, tipo, parando pra pensar, é mais fácil você pensar, alguma coisa alienígena que eu não entendo veio aqui e construiu tudo do que força humana, que é algo meio que muito difícil de ser concluído. Tem várias cidades, né? Tem cidade na Bolívia que eles falam que foi construída por alienígenas, tem cidades no Oriente, aqueles programas de alienígenas no passado são muito engraçados, né? Pode falar, Guilherme. Eu acho que quando você quer realmente fazer alguma coisa, você consegue, você pode fazer qualquer coisa. Se você realmente tiver força de vontade, você começa e vai até o fim. Eu acho que para essas pessoas é muito difícil, né? Você aceitar a realidade.
que com determinação você consegue fazer qualquer coisa. Eu acho que essa ideia não entra na cabeça delas, né? Sei lá, ou talvez a hipótese de um alienígena ter vindo no passado é muito mais divertido do que você pensar com os negros se mataram para construir umas pirâmides, entende? Eu acho que talvez seja isso, né? Sim, sim. Assim, é interessante você pensar que como é que era o passado, né? Eles não tinham tecnologia que a gente tem. Eles não têm nenhum veículo automotor, eles não têm nenhum... Eu não sabia trabalhar com hidráulica no sentido moderno, eles tinham dificuldades aí em uma série de coisas, mas olha como eles já sabiam lidar com construções, construir obras gigantescas, organizar um grupo gigantesco de trabalho, alimentar essas pessoas, né? Isso é fantástico. Olha a logística que tem, né? Se for 5.000 pessoas, é muita logística, né? Você tem que ter 27 anos alimentando essas pessoas, organizando ali acampamento, construindo, não é uma coisa fácil, né? Agora, se você for pensar assim, no trabalho físico, realmente é impressionante, né? É uma coisa assim. Agora, se você for pensar no Egito como um todo, né? Quem já viu, por exemplo, o sarcófago do Tutankhamon? Deixa eu ver se eu vou apresentar aqui de novo a tela para vocês. Que, na minha opinião, ele é mais espetacular do que as próprias pirâmides, né? Ó. Vamos dar uma olhada lá. É esse famosão aqui, né? Opa. Você tem que pensar que isso daqui foi feito em ouro, né? Agora, olha o detalhe do entalhe. Estamos falando, deixa eu dar ver inteira a imagem, né? Olha o detalhe do entalhe, né? Isso aqui foi feito tudo em ourivesaria, né? Eles tiveram que fazer literalmente como uma joia, né? Alguns chegaram a comentar assim que é uma obra tão difícil de ser feito em ouro que não poderia ser humana, né? Ainda mais nós estamos falando aí de 3.000, 3.500 a.C., né? Mais ou menos por aí, o período do Tutankhamon é uma coisa assim espetacular mesmo. E mais interessante é que isso aqui ficou escondido por séculos, né? 20 e poucos séculos escondido esse sarcófago. Ficou lá no Vale dos Reis, numa câmara secreta para nunca ser retirado de lá, né? Então, é simplesmente espetacular. Esse é uma das joias, mas assim, só para vocês terem uma ideia, quando encontraram a tumba do Tutankhamon, eles encontraram mais de 3.000 artefatos diferentes. Tem uma espada lá, uma adaga, que é feita de um ferro, né, que tem uma fusão diferente, que é feita de meteorito. Assim, é muito legal. Aí você fala, então é alienígena. Então é alienígena. Agora não tem como o professor falar que não é alienígena, porque se tem uma adaga que é um ferro que só tem meteoro, então só pode ser alienígena. Não, a Terra recebeu meteoros, né? Esse tipo de metal, inclusive, que tem difusão em alta temperatura, ela é rara, mas não existe na Terra, né? E eles sabiam reconhecer quando nós tínhamos um metal diferente, algo que é totalmente estranho, né? E super valorizado. Então, tinha um valor inestimável por ser algo totalmente diferente, né? Então, 3.500, 3.700, alguns nem analisados foram ainda direitos, né? Tem barca, por exemplo, representando a barca do faraó indo pro além-mundo, tem, assim, várias múmias de animais, tem, assim, é gigantesco a quantidade de coisas que foram encontradas junto com o sarcófago ali do Tutankhamon, né? É uma coisa, assim, bem interessante, e não foi analisado porque na época eles retiraram apenas, guardaram e aos pouquinhos estão analisando no Museu do Cairo, né? Então é algo novo, assim, algo que não foi plenamente terminado, né? E estou falando do Egito, mas se a gente começar a olhar assim, civilização por civilização antiga,
tem algumas civilizações assim com coisas espetaculares mesmo, esse material arqueológico inacreditável mesmo, né? É bem inacreditável. E aí toda aquela questão assim do que a gente estava falando, por que eles não falam então por que eles se fala tanto de alienígenas, né? Porque isso é um comércio, né? Um comércio eu vou colocar aqui para vocês, um comércio da imaginação, né? Não vou dizer da ilusão, mas assim da diversão mesmo, né? Tem pessoas que acabam caindo nessa ideia assim, de ficção científica, etc. E embarcam nisso como se fosse algo assim fantástico. E aí começa a teoria da conspiração, né? Que os homens não foram capazes, tem que ser alienígenas, não tem capacidade, é impossível no passado. Não, é possível sim, né? Tem os Moais, por exemplo, que são outro tipo de artefato que é bem interessante, que eles descobriram como é que eles movimentavam os Moais, né, lá na Ilha de Páscoa. Já ouviram falar ou não? Deixa eu mostrar para vocês também os Moais. Agora eu começo a mostrar um, depois... Moais, o nome. É esses aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Compartilha. Então, pelo menos eu estou compartilhando, né? Bom, deixa eu mostrar os Moais. Os Moais são esses aqui, ó. Os Moais da Ilha de Páscoa. Já ouviram falar deles? Eu acho que você já deve ter ouvido, né? Lá na Ilha de Páscoa, que fica... assim, aonde que fica essa ilha, professor? É uma ilha no meio do Oceano Pacífico, mas no meio do nada. Do nada. É 3.000 quilômetros de distância da costa ali do Chile e do Peru. E muito distante também das ilhas da Polinésia. No meio do nada tem uma ilha, e essa ilha tem um monte de estátuas assim, né? E são estátuas aí de 3 metros de altura, né? De pedra, né? Esculpida. Aí você fala, meu Deus, como é que pode ter isso daí, né? Enorme, gigantesco. Pois bem, isso é uma parte que embaixo tem o resto do corpo, né? Tem algumas são enterradas, você tem a cara assim, né? Para fora. E mais, essas estátuas, né? Elas foram transportadas de um ponto da ilha para outro. Como é que eles transportavam isso? Então, inicialmente, tinha até uma teoria de que eles usavam as árvores da região ali e iam arrastando assim, com tora, tipo, meio um carrinho, né? Mas exigiria muita força, né? E hoje já tem uma teoria de que eles amarravam basicamente cordinhas na cabeça desses moais e iam literalmente puxando para lá e para cá, assim, né? Meio uma coisa meio sincronizada, puxa para cá, para lá, para cá, para lá, aquela estátua que ela ia literalmente caminhando pela ilha. Eles já conseguiram fazer isso, é muito legal, tem vários vídeos mostrando eles caminhando com moais, assim, que é uma pesquisa que fizeram algum tempo atrás, para mostrar que não havia necessidade de árvores. Por quê? Porque existem estudos falando que essa ilha ela teve literalmente uma extinção em massa de árvores, e alguns falavam que tinham sido extintas as árvores por causa dos anuais, né? E hoje se chegou à conclusão que talvez não tenha sido isso, tenha sido algum tipo de fungo, de peste, ou até a presença de roedores na ilha pode ter sido um motivo de destruição das árvores, né? Então é algo assim bem... Pode falar. Só tava pensando aqui, e se eles cortaram as árvores para colocar esses bonecos gigantes, sabe? Onde eles deveriam, como meio que deslizando, assim, sabe? Usando como uma espécie de carrinho, né? Então, assim, existia uma teoria de que, como as tribos elas competiam entre si, o que eles faziam? Eles foram derrubando árvores, até acabavam todas as árvores da ilha, né? E eles usavam as árvores para transportar, né? Então o que aconteceu?
Seria um método de transporte dos moais que teria extinto, inclusive, as árvores da ilha. Foi uma competição desenfreada entre tribos ali para ver qual que era o deus maior, né? Só que isso já não é mais uma... Isso aparece num livro que é bem famoso, né? Agora deixa eu lembrar o nome. Até o Ed Wanderson uma vez me trouxe o livro e falou, é verdade, isso daqui, que eles extinguiram as árvores por causa dos moais e tal. É um desastre, catástrofe, chamando do livro, agora não esqueci. Então, é uma teoria. Foi uma teoria que foi aceita até um tempo atrás. Mas alguns cientistas agora já começaram a falar que não, provavelmente não é isso. Porque tem moais que foram feitos depois da extinção das árvores. Então, não bate a data, né? Então, assim, se as árvores foram extintas antes, como é que eles continuaram transportando nas moais? Então, eles transportavam com essas cordinhas, né? Então, na verdade, eles talvez nunca precisaram de árvores para transportar. É só uma futuriosidade mesmo, né? Então, isso mostra um pouquinho essa questão do ser humano, né? Ele não necessariamente fica fixo em um padrão, né? Por isso que as pirâmides, elas podem ter sido feitas, assim, de uma forma totalmente diferente do que a gente imagina. Inclusive, eu estou falando dessa teoria das rampas internas, né, das pirâmides, da questão do alagamento, da questão dos carrinhos que eles jogavam água para deslizar. Assim, tudo isso tem fundamento de fontes, né? Por exemplo, os carrinhos que eles jogavam água na frente para deslizar, isso que me lembra muito bem quem já foi na praia e fez aquela brincadeira de escorregar com uma prancha assim na beira da praia. O pessoal no Paraná chamava de sonrisal aquilo, né? Tem um nome específico que não sei o que é surf, não é kitesurf, é outro tipo de surf. Vocês conhecem ou não? Qual foi a influência dos hebreus na história não bíblica? Vocês estão discutindo os hebreus aqui. Vocês querem que eu fale dos hebreus? Eu falo daqui a pouco sobre eles. Tem, inclusive, um outro monumento interessantíssimo, que, se não me engano, é uma pedra fundamental lá do Templo de Salomão, que dizem assim, mas como é que essa pedra está aqui, que é uma pedra gigantesca, de 200 toneladas, como é que eles conseguiram transportar uma pedra dessa? Essa pedra não é daqui, né? Ela não é de Jerusalém, ela não surgiu ali, foi transportada. Como transportaram? Bem, tem essa pedra, tem uma pedra no Líbano, num outro templo, também é tão grande quanto, e também foi transportada, né? Não se tem ideia de como se transportou, tá? Ninguém tem uma teoria boa para explicar. Tem gente que diz que é fruto de algum milagre, alguma coisa assim. Quer ver, ó? Deixa eu achar essa pedra para vocês. Pedra, templo... Deixa eu ver se a gente consegue localizar essa história. Então, ó, tem uma Aventuras na História aqui, ó. Alguém deu uma teoria, que essa aqui eu não tinha nem lido, é bem recente. Deixa eu ver, 2020, ó, abril de 2020. Olha que legal isso daqui, olha que legal, acabei de descobrir uma coisa nova. Vamos dar uma olhada. Essa não tinha nem lido. Vai ser... Vamos ler junto. Ó. Em Israel, o mistério da pré-história é finalmente resolvido. Por incontáveis anos, o enigma sobre o propósito de uma coleção de bolas de pedra permaneceu em aberto. Tel Aviv publicou tal, afirmando que as esferas artificiais da pré-história até então misteriosas eram usadas como ferramenta auxílio alimentar, tinham o propósito de quebrar ossos de animais gigantes. Tem uma banana aqui. A propaganda. Eles descobriram que é uma ferramenta especial. Aí que dá, não posso abrir nada assim. Arqueólogos encontram restos de touros sacrificados em templo de Ramsés. Templo de Ramsés. Uma pedra que era utilizada para questão alimentar, mas é outra, não era essa que eu queria falar, tá?
Deixa eu ver. Não sei o nome do segundo filme. Ó, tinha até uns que Chapeuzinho. Filme completo. Ilha de Páscoa, eles estão falando, né? Tá, tá. Né? Mostra o quê? Mostra o histórico, senhor. O que tem histórico do que eu não entendi. Tá, vamos voltar. Então, assim, ó, para a gente fechar essa questão aqui, né, das pedras, né? Então, como é que eles transportavam pedras grandes aí na antiguidade, né? Pode ser por árvores? Pode, né? Mas provavelmente tinham técnicas diferentes que foram se perdendo com o tempo. Por que as técnicas se perdem com o tempo, né? É porque vão surgindo outras ideias, outras práticas, outros formatos que vão simplificando ou vão renovando, né, estratégias e se perdem alguns hábitos. Né? Um exemplo mais óbvio, por exemplo, foi o uso de arado. O arado, por exemplo, ele foi utilizado na antiguidade. Os egípcios usavam arado, os mesopotâmicos usavam arado, enfim, o Oriente Médio usava arado para plantar. Com a Idade Média, especialmente no início da Idade Média, se parou de utilizar arado. Por quê? Porque não se produzia em grande quantidade de elementos. Né? Então, essa técnica de arar o solo, de você pegar e realmente fazer sulcos para plantar, tal, isso foi sendo suprimido. Né? E só depois, no fim da Idade Média, que voltou a se produzir o arado para se plantar, enfim, plantar em maior quantidade. Né? Então, é algo assim que só o tempo assim, fez a técnica voltar. Então, assim, técnicas do passado se perdem, por isso que a gente não sabe exatamente como foi feita as pirâmides, né? Porque o tempo foi tão grande, as civilizações mudaram tanto, que em algum momento ali a técnica de como se produzia uma pirâmide, como se construía uma pirâmide, ela foi aos pouquinhos se perdendo. E hoje a gente não sabe pelo menos ao todo, né? A gente tem hipóteses, tem ideias aí que justificam, né? Mas isso não quer dizer que no passado não tivesse técnica que não conseguisse construir, tá? Assim, vamos conversar agora um pouquinho para a gente fechar essa conversa, que assim, era uma conversa bem direta sobre a questão da pirâmide para conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, eu queria ver se vocês têm uma pergunta relacionada a esse tema aí, das grandes obras, construções da antiguidade, pelo menos desses povos aí, egípcios, hebreus, persas, fenícios, enfim. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Fiquem bem à vontade aí para a gente trocar uma ideia. Alguém? Pode ser no chat. A Cleópatra vai ser importante para os romanos, tá? Ela não é relevante agora aqui, não entra em nenhum daqueles 3 períodos egípcios que eu explico lá, que tem no livro que eu explico no vídeo, né? Assistiram o vídeo, aliás, deixa eu perguntar, alguém assistiu alguma aula que eu fiz? Eu fiz 4 aulas ali sobre esses temas, tá? Até deixa eu falar sobre isso. Claro, eu sei, todo mundo assistiu, né? Então, assim, ó, a primeira é sobre os mesopotâmicos não, aliás, primeiro sobre os egípcios, né? Depois sobre Mesopotâmia e Pérsia e de último sobre hebreus e fenícios, tá? Então são 3 aulinhas, meia hora mais ou menos cada vez. Ficou grande porque se fala demais e olha que eu cortei quase tudo que eu falo. Por exemplo, hebreus eu dou uma aula inteira, né? 1h20 falando ali em sala de aula. Ali no vídeo eu fiz em 20 minutos, então não dá para falar tudo, tá? Mas por que, professor, que você não fala tudo? Eu vou fazer um vídeo complementar, trazer algumas coisas, quem quiser ver, mas assim, eu estou sendo meio direto, porque eu sei que é meio difícil a galera se concentrar muito tempo em vídeo, né? A história da Cleópatra é muito da hora, concordo, espetacular, sabia falar umas 10 línguas diferentes, extremamente erudita, inteligente, tava crush em todo mundo, vários imperadores ficaram aos seus pés, literalmente, era maravilhosa. Dizem que o pessoal fala que ela tinha uma beleza e tal, muito diferente, todos tempos, alguns
aponta a questão do uso de cosméticos, enfim, é super produzida a mulher, e outros falam que a sedução dela tinha a ver com personalidade, forma de falar, tal, mas assim, é bem interessante. Qual que é a aparência da Cleópatra? Também tem muita discussão sobre isso, a gente vai conversar sobre esse debate aí, que é um debate que remete mais ao nosso tempo do que ao tempo deles, né? Os egípcios, eles não tinham nenhum tipo de questão relacionada à aparência, né? Especialmente a questão racial. Aliás, questão racial não existe antiguidade. A ideia de raça, uma ideia medieval, é uma ideia, inclusive, assim, que tem muito a ver com a questão aí, vou colocar que ela ficou muito mais forte, especialmente no século XIX, com o cientificismo, com o racismo estrutural no período pós-colonial ali, que é realmente 1800, enfim, aliás, neocolonialismo, né, que é a dominação da África de novo, né, mas enfim. O que mais que vocês... Deixa eu ver qual o final da vida da Cleópatra. Ela foi picada por uma naja. Da spoiler D, já falei, tá? Eu tô bem antes, eu sei. A música da Katy Perry, que tem a Cleópatra e tal, né? Mas a Cleópatra, ela foi a princípio, vou colocar aqui como uma espécie de, como é que a gente pode colocar? Eu não vou falar que ela era amante, eu vou falar que ela era uma união estável, tá bom? Ela era uma união estável do Júlio César, né, que não é o primeiro imperador, tá? Mas ele é bem importante, e depois do Marco Antônio, os dois dos triunviratos romanos, né, que é o período de transição antes do Império, né, quando começa o Império, já tinha passado a época da Cleópatra. Tá, o que mais vocês estão perguntando? Tá, união estável. Foi a forma mais fácil que eu descobri para descrever. Porque não dá para falar que é amante, mas não dá para falar que é casada, porque os romanos eles aceitavam casamento apenas entre romanos, né? Mas o Júlio César teve um filho com a Cleópatra, e o Marco Antônio também teve um casal, inclusive, de gêmeos e tal, lá, que eram os filhos do Marco Antônio. Esses filhos do Marco Antônio, inclusive, depois voltam para Roma, enquanto o do Júlio César, né, o Cesarão, ele é morto porque tinha medo que ele assumisse o império, enfim, também já tinha um monte de spoiler da aula sobre Roma. Mas, enfim, vocês querem perguntar alguma coisa sobre esses povos antigos aqui? Mais alguma questão? Depois vejam lá os vídeos extras, enfim, se vocês tiverem interesse. Eu vou agora falar um pouquinho com vocês sobre os exercícios, né, que eu estou pedindo para essa AR. Pode ser? Topam? Vou falar rapidinho. Como é que vai ser assim, a nossa... Aliás, deixa eu falar sobre os exercícios anteriores e sobre os novos, né? Os anteriores, quem não fez ainda aquelas atividades lá, que são 4 perguntas, tal, que encaminhar lá pelo formulário Google, ainda pode encaminhar, tá? Não tem problema. Eu gostaria que, se vocês conseguissem encaminhar o quanto antes, melhor ainda, tá? Aquela última questão lá, e o mapa mental, tá? Você pode tirar foto e colocar num arquivo Word e entregar, tá? Eu sei que muita gente teve dificuldade de acessar o Google Formulários, e teve muita gente que não fez mesmo, porque achou que assim, é muito trabalho. Eu fiz para ser trabalhoso um pouquinho mesmo, sem piedade nenhuma, sem amor no coração, porque eu queria que vocês gastassem tempo com a história, tá? Mas depois o meu coração se amoleceu, ficou fraquinho, enfim, eu senti piedade de todos, e fiz um segundo período um pouquinho mais simples. No segundo período, a gente faz assim, tem um questionário de marca X, que já vai ter as respostas para vocês, né? Você responde ali e fica a resposta pronta. Por favor, né? Não ficar passando um para o outro a resposta, né? Pelo amor de Deus, né? Já é uma coisa simples, ainda ficar repassando a resposta. Aí é patético, né? Eu não vou dar certo e errado, tá? Até por causa disso.
Então não fiquem assim, eu tenho que acertar as 10 questões, senão eu não vou tirar 10. Não, isso vai ser uma atividade em que você fazer, ela é o relevante, tá? Então você tem que fazer, basicamente. Eu quero que você leia, que você veja. Se você errou, pense se você, enfim, realmente aprendeu e tal, né? Reflita um pouco sobre isso, tá bom? Já a segunda atividade, essa eu vou dar nota mesmo, essa eu vou avaliar, vou dar uma nota, que é a representação sobre um mito. Vocês viram que eu coloquei uma pasta lá com vários mitos diferentes, né? Tem mito desde o mito japonês, lá do Susanoo, da Materazo, que é coisa que o pessoal adora por causa do Naruto, né? Tem tem coisa indiana, né? Brahma, tem coisa, enfim, tem os três grandes americanos aqui, Inca, Maia, Azteca, também tem mitologia indígena, né? Kaiowá, Guarani Kaiowá, tem mitologia nórdica, né? Tem coisa lá do Thor, Ragnarok, não sei o quê, e também tem mitologia grega, né? Que é o mais clássico, né? Tipo rei, etc. Né? O que vocês vão fazer? Vão escolher uma dessas histórias e fazer uma representação. Essa representação ou é um desenho, ou a montagem, aí vocês podem, por exemplo, pegar uma imagem da internet, fazer uma espécie de meme ou alguma coisa assim que vocês achem interessante, tá? Ou vocês podem pegar e fazer, por exemplo, uma foto, faz um look aí, faz uma espécie de, como é que é mesmo, fugiu o nome, não é quando a pessoa se fantasia, me ajudem. Cosplay, obrigado. Cosplay. Você pode fazer um cosplay de um personagem, de alguma coisa assim, tirar uma foto também pode ser, tá? Ou se vocês quiserem outra coisa, desde que seja uma representação, enfim, que tenha esse valor artístico que de alguma forma represente algo voltado ao nosso mito. E daí, o que vocês vão fazer? Vocês fizeram isso, postam lá, e a gente vai ter uma aula mais pra frente, lá na segunda semana de agosto, se eu não me engano, dia 12, eu estava querendo marcar de tarde, e aí vai ser individual, turma a turma, tá? E aí as turmas vão só me apresentar, eu vou ficar aqui, eu só vou ver, eu vou abrir aqui a sala, um por um vai entrar e vai mostrar a imagem, tá? Vocês vão abrindo aqui as telas e vão mostrando aí a imagem de vocês, ou no celular, ou no computador, enfim, e vão comentando. Vai ser uma aula assim, mais interativa um pouquinho, para vocês se mexerem, porque eu sei que as aulas gravadas vocês assistem longe, não tem muito o que fazer, e essas aulas que a gente faz aqui de transmissão, algumas pessoas falam, outras não falam, né? Então, assim, vocês vão ter que todos apresentar a tela de vocês. Isso aí. Vocês vão pegar e vão... Ai, meu Deus, que medo! Sim, vocês vão apresentar a telinha de vocês. É bem simples, né? Aqui entra no Meet, apresentar agora, aparece, você mostra, fala um pouquinho, destrava e foi. E eu quero ver se funciona para poder fazer depois o nosso joguinho lá, RPG, né? Se vocês mostram uma imagem e falam e funciona, aí beleza, né? Aí se vocês não conseguem, aí é um problema, né? Como é que a gente vai fazer esse tipo de atividade, né? Tô querendo ver o quão viável é. Se vocês, obviamente, tiverem alguma dificuldade específica assim, de apresentar, né? Pode falar ali no dia, né? Explicar, enfim, né? Se vocês não conseguem apresentar, posso eu apresentar as imagens aqui, mas daí vocês vão ter que abrir o microfone falando, né? Explicando. Pode ser. Eu abro, assim, se vocês entregarem ali no Drive, eu posso ir abrindo os arquivos, daí eu chamando as pessoas vão apresentando. Bem simples. Tá? É que assim, gente, é só para a gente ter um pouquinho essa interação, né? Uma aula um pouco diferente, que não seja só
assim, eu aqui falando, tal, porque eu achei legal falar aqui, né, também, tudo bem que eu sou professor tem que falar mais, tal, é essa ideia, mas a gente precisa ter interação, né? Então, essa interação que é legal, assim, vocês apresentarem, falarem alguma coisa, enfim, é algo diferente, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo bem, eu apresento a tela de vocês, só entreguem lá que eu abro e vou abrindo um por um. Eu apresento a tela e vocês falam, só libera o microfone. Então, beleza. Então é isso aí. Acho que é isso, gente. Querem comentar mais coisas sobre alguma coisa que vocês acharam interessante? Quer ver, ó, deixa eu falar algumas curiosidades aí. Religião egípcia. Existem pessoas que seguem a religião egípcia. Assim, integralmente não, mas tem uma religião que segue muitos preceitos da religião egípcia, que é a Rosa Cruz. Não sei se vocês já viram, aqui em Joinville tem a Rosa Cruz na Marechal Deodoro, se não me engano. Era um Pokéstop. Eu vivia passando na frente. Não sei se vocês já viram. Mas, assim, tem em Curitiba uma biblioteca gigantesca da Rosa Cruz. Eles têm uma múmia de verdade lá. É um museu egípcio. Se quiserem, é bem perto da casa dos meus pais, né? Eu, inclusive, uma vez queria fazer uma viagem para lá, né? Porque, assim, é tão perto, né? Curitiba, 1h30, 2 horas de viagem, e é um museu interessante. Isso aqui é um museu privado, acho que paga R$10 para entrar, mas é nada demais, assim. E tem lá, tem realmente vários materiais, assim, bem interessantes. Diga-se de passagem, sobre a antiguidade, aliás, sobre os egípcios, existem mais múmias, e eles têm esse tipo de múmia animal, porque múmia humana. Vocês já ouviram falar disso? Mas, assim, múmia de gato, múmia de crocodilo, múmia de pardal, múmia de... sério, professor? Múmia de bicho? Sim, tinha mais múmia de bicho do que de ser humano. Eles acreditavam que os bichos eram uma espécie de amuleto. Então, eles faziam muitas múmias. Então, tem mais de 30 mil múmias assim, desse tipo lá no Egito, tá? E ali tem também, né? Tem uma múmia real de ser humano também. Se quiser conhecer, tem ali em Curitiba, tá? Aqui, a Rosa Cruz de Joinville, acho que não tem muito material, tá? Mas, enfim, eles têm um templozinho pequenininho, ali tem inscrições e tal. O zoroastrismo tem em São Paulo, se eu não me engano, tá? Mas o Zoroastro é uma religião que é o adorador do fogo. Lá na Índia, né, entre a Índia e o Afeganistão, tem vários Zoroastros, 300 mil mais ou menos, que são os persas, né? O Ahura Mazda. Deixa eu ver. Gatos são sagrados em todo lugar, sim, no Egito também, né? Eles eram considerados sagrados. Eles tinham... Tem deuses que têm relação com o gato e tem, além dos deuses, também tem toda uma questão da adoração do animal em si. Eles tinham essa questão do amuleto, então eles não ficavam gato, colocavam em sarcófagos específicos. Isso é real, né? E aqui, na minha casa também. Professor, como vai funcionar o compartilhamento de tela? Pois não entendi o que a gente vai ter que apresentar. Vocês vão fazer assim, ó. Vão entregar aquela imagem do mito, tá? Então, assim, já que o pessoal está reclamando que não consegue cada um compartilhar a tela, eu vou abrir o Google Drive aqui e eu consigo ver as imagens de vocês. Então, eu vou chamando, ó, fulaninho entregou essa imagem aqui. Abre o microfone e explica. Aí você vai pegar e vai ali e vai falar. Essa é essa ideia. Então, eu vou compartilhar, tá bom? Ô, professor. Falei. Pode falar. Eu não entendi direito. A gente vai ter que fazer um desenho sobre um mito, a gente vai escolher um mito e vamos ter que fazer um desenho sobre ele. Como é que vai ser? Não precisa ser desenho, é uma representação gráfica. Pode ser desenho, pode ser uma charge, pode ser uma foto. Você pode se fantasiar, por exemplo, do personagem do mito. Você pode fazer uma letra de música. Se tem dificuldade de desenho, por exemplo, você pode fazer uma montagem, fazer um meme. Tá? Interessante. Para mim, o importante é que tenha uma representação.
você pense sobre o mito e mostre algo sobre ele. Nos anos anteriores, aí tinha um professor que fazia um festival de memes, né, o professor Marcelo Diana, que era a competição de qual é o melhor meme, né? Eu só não estou fazendo isso porque, enfim, eu não vou roubar a ideia dele, mas a ideia é boa, tá? Assim, se não sabe desenhar, quem disse, não tem problema. Pega uma imagem, pega uma pirâmide lá e coloca uns balãozinhos e coloca um texto ali, uma brincadeira sobre o Ulisses e Osíris. Ou o Édipo, por exemplo, né? O Édipo é a história que ele se cega e tal, né? Faz um meme sobre o Édipo, e daí explica, falar o Ulisses do Édipo, ele se cegou depois de toda a tragédia dele, então resolvi fazer isso, né? Ou, por exemplo, quer pegar ali a história de uma outra história, conta a história pra gente rapidinho e fala por que fez. É basicamente isso, tá bom? Aí é criatividade, né? Isso vai me mostrar que leu um mito, é isso. Você provou que leu um mito, que pensou em cima dele, tá valendo, parabéns, nota para você. Quanto mais criativo, melhor. Tá bom? Essa é a ideia. Eu acho que não é tão difícil, né? O que vocês acham? Onde estão os arquivos? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eles estão disponíveis na mensagem que eu mandei para vocês. Entendeu? Eu mandei a mensagem, né, das atividades, mas eu vou mostrar ela aqui. Deixa eu achar que é isso. Ah, não, tá aqui, ó. Mas primeiro se for resposta. Tá aqui mesmo. Tira aqui, ó. Deixa eu só mostrar o arquivo, que foi o que eu postei como mensagem no Siga. Então tem no Siga essa mensagem exatamente com esse mesmo texto. E tem também no Google Classroom. O Google Classroom eu postei como um recado, tá? Mas eles têm os linkzinhos bonitinhos lá. É o último recado que eu dei no Classroom. É esse recado aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Atividades remotas, né? Ó. Você vai ler o livro da página 26 até 41, e aí você vai fazer os exercícios, tá? Aí tem o vídeo de introdução, o vídeo de introdução já vai aparecer a playlist, né? Então todos os outros vídeos vão aparecer em seguida. Aí tem a atividade, tem um linkzinho aqui, ó, da atividade, tá? Para você fazer, marca X, basicamente. E depois disso tem um link pro Drive. Se vocês entrarem neste link aqui, ó, eu vou mostrar, inclusive, aqui. Copiou, Ctrl C, colou. Vamos entrar numa aba aqui, ó. Vou colar para vocês verem. Colou. Vou entrar nesta pastinha aqui, ó, do Drive. Mitos. Então, aqui, ó, tem uma série de mitos, né? Ó, Mapúzia, Demas Polinésia. Não leiam esse. Esse aqui não deve ser lido por ninguém. Por favor. Dreaming, que é australiano, Yorubá, que é africano, Dogons, que é africano também, Anansi, que é que, na verdade, a origem do Pernalonga está no Anansi. O Pernalonga, na verdade, é um personagem que deveria ser dado o rótulo inicial ali para a África, tá? Aí Osíris, Ísis, Barca de Ra, o Egito, Teuelch, e tem um monte de outros aqui, tá vendo? Ó? Aí como é que são esses textos aí, professor? É uma partezinha desse livro aqui, ó, do Mitos, né? Então, assim, esse daqui, por exemplo, fala sobre Atenas, né? Então ele tem lá tema, os personagens que aparecem, aí ele vai relatando um pouquinho a história ali de Atenas, né? E Poseidon, aí mostra ali como é que funciona. Nesse caso, 2 páginas, né? A maioria tem 2 páginas, 3, alguns mitos são maiores, né? Então você vem, olha o mito, né? Lê esse. Deixa eu parar a apresentação. Você lê esse mito e faz uma representação. Deu para entender como é que é?
O João Vitor estava perguntando, conseguiu perceber? Ah, beleza. Você viu? É bem simples, né? E aí, para entregar, faltou só mostrar a entrega, né? Deixa eu mostrar de novo. Rapidinho, peraí. Ó, no mesmo arquivo que eu tinha mostrado antes, lá, ó, o mesmo texto, embaixo tem ó, link para entrega. Ó. É também um formulário Google, tá? É a princípio simples. Só para mostrar para o pessoal que tem um pouco mais de dificuldade, né? Você vem aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, o formulário que está no recadinho que eu postei para vocês, né? E aí vai aparecer esse formuláriozinho aqui, ó. Ó, atividades remotas, segundo ciclo mitologia. Assim, eu dividi agora, para facilitar um pouco a vida de todo mundo, eu dividi a parte do qualificação sua com a parte da entrega em si, tá? Então, entrando aqui, ó, digamos lá, ó, vou colocar aqui estudar um time, eu tenho meu e-mail, pode ser esse, blá, blá, blá. Então, vou entregar mesmo só para mostrar, ó. Aí você vai para a próxima. Aí no próximo, ele é só uma explicação do mito, tá? Então, se você quiser um mito, tá aqui, ó. Só clica aqui, ó. Vai aparecer o mesmo endereço, tá? É só para quem não encontrou o mito ainda. Então, clica aqui que você encontra o link da pasta. Não tem nada para fazer aqui. Apenas apertar próxima. Aí aqui, ó, ele pede para colocar um arquivo. Aí ele fala lá, ó, aceita apenas arquivo em formato JPEG, GIF, PNG, etc. Se eu colocar em incluir arquivos aqui, ó, ele vai pedir para um upload, né? Aí eu posso selecionar um arquivo do meu dispositivo. Aí, ó, por exemplo, aqui nas minhas imagens, ó, ele aceita tudo isso daqui, ó. Pirata fazendo festa dos meus filhos. Então, ó, foto aqui, ó, aceita GIF, aceita outras coisas aí, tá? Então, você seleciona o que você quiser, ali uma imagem que você quiser, e faz o upload. Então, aí tá entregue. Vai inclusive um recibinho para você, tá? Feito o recibinho ali, já não tem mais erro, tá? Já está entregue. Tá bom? Querem mais perguntar alguma coisa? Fazendo dupla, sim. Poder fazer uma imagem dupla? Pode, mas tem que ter um porquê, né? Esse é o ponto, né? Eu vou fazer em dupla porque, enfim, a gente combinou entre nós, vamos fazer um trabalho de um, vamos fazer um trabalho de outro, não tem porquê, né? Uma coisa simples. Agora, por exemplo, eu quero fazer junto com minha amiga e tal, não, eu vou fazer vou me fazer um cosplay para mim, ela vai fazer o cosplay dela, e daí nós duas vamos se encarar, assim, fazer uma montagem de cosplay. Maravilha, pode ser duplão aqui, só não tem problema. Mas aí tem que ser assim bem motivado, tá bom? Certo? Se tiver motivação, faz dupla. Se não tiver, daí não dá. Querem perguntar mais alguma coisinha? É isso. Assim, eu vou fazer agora nos próximos dias, assim, como eu tenho muito material de slide, muita coisa assim, que esse ano eu não usei, porque não deu para dar as aulas. Eu vou gravar umas aulas compridas, gigante, tá? Falando um monte de coisa. Óbvio que é complementar, se você assistir, se não quiser, não assiste. Eu talvez grave alguns mitos que eu gosto de contar, assim, que eu acho legal, até bom ter assim, um vídeo para o futuro, talvez, né? Para ver se fica bacaninha o videozinho. E até para indicar para os futuros anos, aí, se alguém perder uma aula, às vezes pode ser interessante, né? Então, assim, eu vou pondo e vou indicando para vocês aí. A minha ideia é gravar um por dia, dois por dia, sei lá, alguma coisa assim, gravando os pedacinhos e falando algumas curiosidades, coisas que a gente não fala muito sobre esses povos, sobre essas estruturas. Né? Vou falar, por exemplo, que
Os mesopotâmicos eles sabiam fazer iogurte, eles tinham vários deuses, falados dos Anunnakis, né, que eram um dos alienígenas alienígenas do passado, e coisa do gênero. Tá bom? Então, vídeo, só a única coisa que eu acho, assim, problema do vídeo é que ficaria meio grande. Eu acho que preferência é imagem só, né? A minha ideia é a seguinte, deixa eu falar para vocês. É depois juntar todas essas imagens, assim, e posso publicar, assim, de alguma forma, né? Deixar disponível para vocês, assim. Então, a gente pegar todas essas imagens, fazer um arquivo só, um pedacinho só e deixar disponível, tá? Daí como uma espécie assim, de mitos, né, representações, né? Aí assim, a gente tentar meio separar por mitos, né? Então, representações do Édipo, tipo, 5, 6 imagens lá do Édipo, de várias turmas, né? Representações de tal, representações de tal, representações de tal. Dando certo essa ideia de fazer uma imagem, essa ideia de apresentar, eu já tenho alguns elementos para poder fazer o RPG. Ontem eu testei com vocês ali a questão do Twitter, né? Para ver quanto que é a mobilização do Twitter. Aquilo ali era um teste, tá? Eu vou dar um ponto lá, ia dar de qualquer jeito, mas eu queria saber se dava para mobilizar pelo Twitter os alunos, né? Para poder fazer assim, gincana no Twitter. Né? Assim, o RPG vai ser meio um pouco isso, assim, né? Vamos ver se a gente consegue fazer algo assim. Falar, ó, hoje vou lançar uma tarefa para fazer equipes e tal, e aí vocês vão ter que pegar e fazer, e quem fizer primeiro ganha lá, vai ganhando pontos, alguma coisa assim que tem que fazer da RPG, tá? Mas aí eu vou falando com o Luiz, a gente vai montar esse tema para se divertir um pouquinho, tá? Um pequeno passo para a aula, um grande passo para a RPG, vai dar certo. Assim, vocês entendem todas as limitações, né? Mas a gente não pode deixar de se divertir também, né? Seria bom se fosse presencial, a gente tivesse todas aquelas outras coisas que a gente faz, mas não dá, então fazemos o que dá. Tá bom? Gente, eu acho que é isso. Eu vou parar de gravar aqui. Deixa eu desligar a gravação.